nós vamos tratar de um assunto muito importante que tem sido mal compreendido. Muitas pessoas que começam a pegar certas informações na internet começam a ficar um pouco confusas e alguns, muitas vezes, no afã de não querer aceitar a trindade no contexto que a visão judaica vê como se fosse o caso de politeísmo, né, porque são 3 deuses, e nisso daí, então, nega totalmente, e acabam cometendo alguns equívocos, entre eles de negar a divindade a Yeshua. Pois nós vamos ver o que diz a palavra do Eterno sobre isto, e é algo muito importante, porque se somos messiânicos, nós não temos que pensar de outra forma daqueles que negam Yeshua como Messias. Messias não é messiânico. Então, obviamente, nós vamos ver alguns aspectos que são bastante esclarecedores nas Escrituras para tirar essa dúvida. Ok? É lógico, não vamos nos aprofundar nos mistérios de Deus, porque aquilo que é mistério. Mas o Eterno revelou muita coisa que dá para entendermos aquilo que é importante nós sabermos. Vamos começar com um texto importante que está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 5, que diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Yeshua, o Messias. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem escreveu isto, irmãos, foi João, um apóstolo, um daqueles que andou com Yeshua, um judeu que vivia em Israel, dentro do contexto, frequentava a sinagoga. Esse mesmo disse bem claramente isto: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E vamos também nos atentar para essa expressão Filho de Deus, distinto da expressão de Filho de Deus aplicada a nós, justamente no Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo bem, mas neste contexto é aplicado de outra forma que nós vamos ver. Então, nós vemos então só neste texto, no verso 20, duas declarações de que Yeshua é o Filho de Deus e que é verdadeiro. Então, não vamos negar o que está escrito. Vamos ver agora o texto que encontramos em Colossenses capítulo 2, começando no verso 6 até o 10, que diz assim: Ora, como recebestes o Mashiach Yeshua, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na confiança, na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Pense bem, irmãos, o que diz esse texto. Quem mais, em quem mais poderia habitar a divindade? Moisés, irmãos.
por exemplo, nunca foi apresentado ser seguido. Não existe nenhuma instrução para que andássemos em Moisés, nem nos aperfeiçoarmos nele, mas somente no Deus que deu a Torá a Moisés. Nenhuma instrução nos leva ou nos instrui a olharmos Moisés como padrão de existência, de vida. Prestem bem atenção sobre isto. Mas, a respeito de Yeshua, o próprio texto de Paulo, que escreveu à comunidade de Colosso, ele diz bem isso. É nele que nós temos esses padrões. É nele que nós somos aperfeiçoados. Não há nenhum texto na Torá inteira que diga que somos aperfeiçoados em Moisés. Tudo que se apresenta aqui, o eterno é o perfeito que nos ensina, não Moisés. Moisés foi um porta-voz, algo diferente de Yeshua. Vamos ver agora também um texto que encontramos em Isaías, capítulo 9, e no verso 6. Esse texto é conhecido, mas ele é importante. Tentam, de toda forma, desmerecer ou desqualificar, mas o que está escrito é isto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está se referindo a esse texto? Bem, se for pegar a literatura rabínica, nós vamos encontrar um monte de argumentos de que não é, e forçando a coisa contra o próprio texto. Mas o texto é claríssimo sobre a divindade do Messias. Esse texto não se refere a nenhum outro ser. Não se refere a Moisés, não se refere a nenhum profeta, ninguém. Só é aplicável a Yeshua, ninguém mais. Então o texto diz que ele é Deus forte e Pai da eternidade. Isso não pode ser aplicado a um ser humano qualquer. Vamos atentar para isto. Em Mateus, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Miriam, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, as traduções têm algumas dificuldades. As línguas, as palavras nem sempre têm as mesmas correspondências. Há muita dificuldade na tradução. O texto, se nós entendêssemos muito bem o grego, ficaria mais fácil. Mas muita gente também não entende muito bem isso. Muitos comentaristas famosos, antigos, tudo, não conseguiram entender um ponto importante. E tem muita gente querendo falar por aí distorcendo. A palavra, o texto aqui, se vamos pegar no original, essa palavra que é traduzido como gerado no grego, que significa, é como o sentido de que ele foi colocado para nascer. É de nascer, não é de forma nenhuma ele dá a entender que foi uma fecundação em Miriam. Foi no sentido de ser colocado em Miriam para ser gerado. Então, ele é gerado do Espírito de Deus. Ele não teve participação nem de José, de Yosef, e nem de Miriam. Nenhum dos dois participou em nada na formação daquele indivíduo, daquele corpo que começou a se desenvolver.
Ele foi gerado pelo Espírito, então mais do que correta a expressão filho de Deus. Então, José exatamente não seria o pai e, de certa forma, nem Miriam seria a mãe, mas dentro do contexto social, visto que ele foi gerado dentro de Miriam, então ela era a mãe e o seu esposo é o pai. Isso lhe deu, inclusive, pelo fato de José ser da linhagem de Davi, deu ao Messias o direito de linhagem de Davi também, porque não se está levando em consideração questões de genética. Irmãos, essa questão de cromossomo, da genética, é algo que foi desenvolvido no século XX, esse conceito, que se entendeu, os testes de DNA, toda essa ciência envolta na genética é coisa do século XX. Estamos falando algo de milhares de anos atrás, que não sabia nem que existia a célula. Então, irmãos, legalmente, Yeshua realmente é descendente do rei Davi, mas de forma nenhuma vamos negar que a origem do corpo do Messias foi colocado, ele foi gerado dentro de Miriam com a participação apenas do poder de Deus, o poder criador de Deus, pelo Espírito de Deus, que agiu sobre ela. Então, veio a sombra sobre ela e ali apareceu uma pequena célula que não era nem dela, nem de José, já completa, que começou a se desenvolver. Ah, mas peraí, se o Eterno pôde criar Adão sem nem precisar do corpo de uma mãe, vamos duvidar do que? Do nosso Deus, irmãos? Ele é poderoso para fazer o que ele quiser, como quiser e quando quiser. Por que duvidar disto? O nosso Deus não tem poder para fazer isto. Então, qualquer coisa que se tente explicar diferente do que está escrito aqui, certo? Do que o que nela foi dado a nascer, é uma coisa, a palavra, como diz o verbo grego, nós vamos encontrar essa palavra especificamente aqui nesse texto de Mateus, certo? Ele é dado a nascer. Então, ele não foi gerado por Miriam nem por José. Miriam foi hospedeira e José foi o que sustentou a família. Então, é muito importante assimilarmos isto, porque existem ideias espatafúrdias por aí. A gente ensinando coisas totalmente sem fundamento nas escrituras, mas o que está escrito é isto. Vamos ver outro texto aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 3, e o verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos agora, podemos nós perguntar: que outro personagem em toda a Torá foi chamado deste jeito? Mesmo pessoas que tinham muita afinidade e proximidade com o Eterno não chegaram a ser chamados de filhos amados. Vamos ver, por exemplo, Abraão. Abraão foi considerado como o pai da confiança, o pai da fé. O Eterno trabalhou com ele diretamente. O primeiro personagem que nós vemos que o Eterno, quando chamou, falou com ele, instruiu, deu muitas orientações de como constituir a sua família, como agir. E Abraão tinha intimidade com o Eterno, que fazia sacrifícios e falava a respeito, se dispôs a até mesmo sacrificar o próprio filho. Era um homem que tinha afinidade e confiança em Deus. E quando o anjo impediu de matar Isaac,
ainda ele disse que agora sei que realmente confia. É proximidade, muito mais do que em qualquer outros exemplos anteriores, da confiança que Abraão tinha com o Eterno. Mas nem por isso, em nenhum texto está escrito que ele foi chamado de meu filho amado. Não. Ele era tido até como um amigo, mas não como filho amado. E a respeito de Moisés? Moisés, depois que o Eterno o chamou, quando ele já estava com seus 80 anos, nós vamos ver que foi um homem também que confiou tanto no Eterno que enfrentou uma situação que pessoas não teriam coragem de enfrentar o Faraó, sobre toda aquela circunstância. Moisés falava com Deus continuamente, Deus falava com ele, a ponto de a proximidade era tanta que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Ele tinha que andar com um véu, porque as pessoas não podiam olhar para ele. Uma manifestação que ninguém mais do povo de Israel tinha tanta proximidade com o Eterno. Poucas pessoas, aliás, posso até dizer, durante esses 40 anos, desde que o Eterno falou com ele no deserto até o dia da sua morte, eu acho que não consigo associar alguém que tenha falado tantas vezes com Deus e Deus tenha falado tantas vezes com ele. Nós vemos Deus dando instrução o tempo todo para o povo de Israel. E quando Israel aprontava, ele ainda falava com Moisés: vai lá e fala com o seu povo. Ele falou muito, mas não há registro de nunca Moisés ter sido chamado de filho amado. Não há. Vamos falar um pouco sobre Davi. Davi, nós sabemos que desde a sua adolescência ele já gostava de adorar a Deus, ele compunha canções, músicas, ele tocava, era um homem que realmente buscava a Deus e, com todos os seus defeitos humanos, ele não era super-humano, mas um homem que foi declarado por Deus, um homem segundo o meu coração, um homem que escreveu, bem, os Salmos de Davi que estão registrados, estão compilados no livro dos Salmos, são apenas alguns dos salmos que ele compôs. Sei lá quantos ele fez desde a sua adolescência e desde toda a sua vida, não sei, mas está escrito que ele foi chamado como homem conforme o coração de Deus. Mas em nenhum texto está escrito que Davi foi chamado de filho amado. Quem recebeu esse tratamento? Só Yeshua. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versos 16 ao 18, vamos ver mais uma vez aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua Mashiach, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa que lhe foi enviada, a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava se referindo a um evento que nós temos registrado, que no dia em que ele foi transfigurado, que eles viram Moisés e Elias, Yeshua refletindo luz, brilhando, eles, naquele momento, que quiseram até construir uma tenda ah, para todos eles, e Yeshua, depois ouviram essa voz.
Este meu filho amado em quem eu me comprazo. Houve a manifestação da Shekhinah, da glória de Deus ali naquele momento, e eles ficaram temerosos, mas mais uma vez ficou definido. Foi falado antes também, lá com João, quando no batismo de Yeshua, lembra? Também ali o Eterno disse para ficasse claro: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Só Yeshua teve essa referência. Então, irmãos, é importante atentarmos para esses detalhes. E agora vamos ver lá no Evangelho de João. João, capítulo 20, verso 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Estão lembrados desse momento? Tomé, sabemos que ele tinha uma certa dificuldade e ele dizia: eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida da mão dele. Quando Yeshua apareceu para ele, diz: toca aqui, Tomé, sou eu mesmo. Bem, pelo que eu entendi do texto, ele não teve nem coragem de tocar. Imediatamente ele reconheceu: é Yeshua. Ele se prostrou diante de Yeshua. Não foi diante de uma autoridade, do Herodes, nada disto. Ele se prostrou diante de Yeshua e declarou isto: Senhor meu e Deus meu. Isso está registrado. O apóstolo repreendeu, não, chamando ele de Deus. Eles tenham entendido isto. Naquele momento, os discípulos não tiveram dificuldade e nem a opção de não ver nele a divindade, que era natural. Então, eles tinham que admitir, Yeshua estava ali, ele ressuscitou, ele estava entre eles. Ninguém tinha ressuscitado dessa maneira, glorificado. Ele estava com os discípulos no caminho de Emaús, depois já sumiu de lá, depois atravessou a porta, entrou com. Yeshua já estava diferente. Não era que nem Lázaro. Lázaro ressuscitou e continuou como era antes. Ele não atravessava a porta, não se transportava. Ele ficou como antes e morreu. Yeshua não. Ele já foi ressuscitado glorificado. Certo? Então, Tomé reconheceu divindade em Yeshua. Então ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele disse exatamente isso e Tomé não é declarado herege por causa disto. Em Mateus 19, verso 28, vamos ver agora alguns versos que tratam o mesmo ponto. Yeshua lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando da regeneração, certo, da ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mais para frente, em Mateus, no capítulo 25, verso 31, diz também: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Será que é possível imaginarmos um ser humano ser elevado ao ponto de sentar em um trono de glória? Um ser humano vir junto com os anjos e ser declarado com majestade diante. Majestade entre os homens era Herodes, eram os reis, mas aqui não, é majestade sobre todas as coisas. Um homem, se Yeshua fosse um homem, jamais haveria qualquer referência desse tipo. Mesmo os apóstolos, que está sendo dito isto, né, que se sentarão em tronos para julgar as tribos, não serão tronos de glória,
apenas tronos, porque trono de glória é outro nível, é outro nível. Imagine a cena, Yeshua acompanhado de anjos com ele, ou seja, ele é superior aos anjos. Não é que nós somos seres humanos superiores aos anjos. Não. Imagina essa cena. Ele vai aparecer acompanhado de anjos, os anjos o acompanhando, não o carregando. Em Hebreus, capítulo 1, verso 4, diz assim, ó, a respeito de Yeshua, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Isso está claro. O escritor aos Hebreus escreveu para hebreus, messiânicos judeus. E nós? Como é que fica o nosso nível? Olha, lá em Lucas 20, do verso 34 ao 36, diz assim: Yeshua respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão e nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Filhos de Deus, sim, podemos nos tornar como que adotados, mas filho unigênito só um, só Yeshua. Mas olha o detalhe do texto, irmãos. Os filhos desta era se casam, sim, a vida normal do ser humano. Desde que o Eterno disse para Adão e Eva, vão, multipliquem-se, povoem a terra. A humanidade sempre precisou de casais se multiplicando. E durante milhares e milhares de anos, a humanidade passou de uma família pequena a, hoje em dia, com quase 8 bilhões do planeta Terra. Só que, irmãos, olhem outros absurdos. As pessoas, às vezes, entendem as coisas como querem entender, mas pessoas acham que anjos se reproduziram com mulheres, lá do texto, lá de Gênesis, lembra? Diz que os filhos de Deus tiveram, viram que as filhas filhos dos homens, viram que as filhas de Deus eram bonitas, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, daí vieram, entende que foram anjos. Só que a palavra hebraica tem várias maneiras de se entender sobre isto, mas só que não é anjo, irmãos, porque, primeiramente, lá em Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores. Espíritos não se reproduzem. Espíritos não têm corpo. É impossível, irmãos. Ideia, não sei de onde. Tem pessoas que acreditam nisso fiamente. Anjos não podem se reproduzir de forma nenhuma. São espíritos. Só se reproduzem os seres vivos da face da Terra, os animais e os seres humanos. Só quem pode se reproduzir, não anjos. E Yeshua deixou isso claro. Na ressurreição, nós seremos semelhantes aos anjos, quase que nos colocando no mesmo nível deles. Enquanto Yeshua está lá em cima, nós estamos, na ressurreição, semelhantes a eles. E, depois de ressuscitados, irmãos, não existe mais vínculo conjugal. Porque essa pergunta foi feita em Yeshua quando alguém lá quis testar Yeshua, né? E falou a respeito de uma mulher que casou com um monte de homens e morreu. E agora, na ressurreição, com qual deles ela vai estar casada?
Se fossem todos filhos de Deus, não estará casada com nenhum, porque nós seremos espíritos. Espírito não tem gênero. Anjos não têm gênero. Não há reprodução. Você imaginou se lá no reino de Deus continuasse a ter, quem nasceu já no reino de Deus, que maravilha, né? Não existe isso. Não há possibilidade de anjos se reproduzirem. Então, nós seremos como anjos que não se casam nem se dão casamento, certo? Então, nós somos filhos de Deus depois da ressurreição de maneira totalmente diferenciada. Em Hebreus, capítulo 1, verso 6, diz assim: E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Não, se Yeshua fosse só um ser humano, como alguns querem dizer que ele era, haveria isto, irmãos? Esse texto que está em Hebreus, mas é Brit Hadashah, esse texto foi tirado do Salmo 97, verso 7. Ali está a palavra hebraica Elohim. Mas Elohim pode ser a autoridade. Tá bom, mas também se refere a anjos. Então, muitas vezes a palavra Elohim está se referindo a anjos, certo? Agora, anjos adorar a Yeshua, não se adora homens. Muita gente fica escandalizado com isto. Bem, esse texto está dirigido para judeus. Yeshua foi adorado, sim. Você vai ver muita gente querendo dizer que ninguém adora Yeshua. Adora, sim. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. Que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Não, nunca anjos estariam sujeitos a um homem, a um ser humano, de forma nenhuma. Há quem queira dizer que o Messias foi um ser humano privilegiado que Deus escolheu. Não, senão o texto estaria mentiroso, porque diz o texto bíblico que Deus procurou um justo sobre a face da terra e não encontrou ninguém. E diz mais o texto: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da descendência de Adão, todos pecaram. Por isso que eu posso dizer, Yeshua não é descendente direto de Adão. Se fosse possível fazer o teste de DNA em Yeshua, veríamos que ele não tem descendência de Adão, certo? Não tem ali o DNA de Eva, não. Então, irmãos, é uma coisa completamente diferente. A ele é possível adoração. Apocalipse, capítulo 5, verso 13, diz o seguinte: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus daria tal honra para um ser humano, irmãos? Pense bem. Temos que usar a nossa inteligência. Temos que pensar. Não é com as emoções do coração, não. O Eterno e o Cordeiro são adorados no mesmo nível. Nunca o Eterno iria elevar um ser humano no mesmo nível dele. Yeshua está sentado à direita do Eterno. Como? Imagine isto. Essa adoração, esse louvor ao Cordeiro, que é Yeshua, um paralelo apenas para nível de comparação, não de nível, mas de funcionalidade, é como se alguém elogiar a sua pessoa. Ele vai se dirigir a quem? Ao seu corpo.
Mas quem receberá a glória daquele elogio é a sua alma, que não é visível, certo? Então, porque o seu corpo e a sua alma são uma pessoa só, certo? Mas se alguém elogia você, está elogiando o seu corpo. Pode ser pela aparência, pode ser por uma qualidade humana, um caráter qualquer, mas ele está te elogiando, quem recebe é a sua alma, mas ele está se dirigindo ao seu corpo. É algo parecido com isso que é o caso de Yeshua e o nosso Deus. Eles são um. Então, adorar a Yeshua é a mesma coisa que adorar a Deus, adorar ao Pai. E a glória do Pai está no Filho. Não vamos negar o que está escrito. Apocalipse 7, verso 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. As ações do Cordeiro e do Eterno são conjuntas, porque são um. Então, onde nós vamos confirmar em Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, jamais aceitem alguém dizer Yeshua é apenas um homem que Deus resolveu exaltar como foi, como Moisés, porque um argumento que muitos ortodoxos que querem combater essa ideia de Yeshua ser Deus, eles querem dizer que existiram muitos Mashiach. Em certo sentido, eles não estão errados, porque a palavra Mashiach se refere a ungidos, pessoas que Deus escolheu para alguma coisa. Tá, existiram muitos Mashiach, mas existem os Mashiach e existe o Mashiach, aquele que foi ungido de maneira especial. Ele é distinto, não pode se comparar com mais ninguém. Bem, irmãos, só quando nós estivermos lá com o nosso Deus, nós poderemos ver e entender com toda a inteireza como é Deus. Mas pelo menos alguma coisa está escrita para nós termos uma breve, um pouquinho de entendimento, mas que deve ser o suficiente para não falarmos besteira por aí. Procure sempre argumentos da Torá, não argumentos de autores, ou seja, quem for. Procure na Escritura sempre embasar um princípio, uma revelação de Deus. Lembrem sempre, a Bíblia interpreta a Bíblia. E a Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia apresenta Deus para nós. Então, irmãos, por enquanto, vamos entender o que dá para entender. Mas pode ter certeza, vamos esperar, porque um dia nós o veremos tal como ele é. E não teremos mais nenhuma dúvida. Só não permitam que diminuam Yeshua do que ele é, porque senão ele não pode nem ser o Messias. Se Yeshua não é um ser perfeito, sem pecados, então o sangue dele não tem valor nenhum. Porque se ele tem um pecado, o sangue dele não serve para pagamento pela nossa redenção. Yeshua é divino junto com o Pai. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. E amém.